E agora vamos para o sexto ponto, que é reconhecimento e... Para quem desenvolve front-end, um dos principais desafios é saber se o seu produto está fazendo sentido para o seu cliente. A interface está adequada? A experiência que ele está tendo está dentro das expectativas? Esses são alguns pontos que você deve ter em mente quando for desenvolver suas aplicações. Felizmente, existe um método que pode te ajudar muito, e são as heurísticas de Nielsen. Vamos ver um pouquinho mais a respeito? Fala galera, beleza? Meu nome é Pedro e hoje vamos falar sobre heurísticas de Nielsen. Mas antes de mais nada, já se inscreve no nosso canal, deixa o like, pintou alguma dúvida, sugestão, deixa aqui nos comentários pra gente poder ler depois. E se você for dev, não se esqueça de fazer o cadastro na nossa plataforma. Lá temos startups scale-ups que estão transformando o mercado de tecnologia e você não vai querer ficar por fora dessa. Pessoal, mas antes de mais nada, o que são as heurísticas de Nielsen? As heurísticas de Nielsen foram propostas por Jacob Nielsen e Rolf Mollek em 1990 e visavam auxiliar no desenvolvimento de interface de forma a promover uma navegação mais simples, agradável e eficiente. Assim, eles propuseram 10 pontos que devem ser levados em consideração para garantir uma boa experiência. E são elas. A primeira, visibilidade do status do sistema. Isso significa que o sistema deve manter sempre o usuário informado sobre o que está acontecendo, em qual passo ele está. Tudo isso dentro de um período de tempo razoável. E um exemplo disso é um processo de compra, por exemplo, apresentado por checklist. Por exemplo, deixar bem claro o processo da escolha do produto, de ele estar no carrinho e depois de ele efetuar o pagamento. Tudo isso bem claro, sem excesso de informação que pode atrapalhar a experiência do seu usuário. Dessa forma, ele mostra o que ele já fez, o que ele está fazendo e o que ele fará a seguir. E o segundo ponto é compatibilidade entre o sistema e o mundo real. Isso significa que o sistema deve se comunicar com o usuário. E eu não estou falando em termos de idioma, mas sim apresentar palavras, frases, conceitos que são familiares ao usuário. Isso significa que o sistema vai utilizar uma convenção do mundo real e as informações que serão apresentadas seguirão uma lógica e serão apresentadas de forma natural. Um exemplo disso são ícones. Vamos supor, se você estiver em um site de comércio e você encontra lá no canto um ícone de carrinho de compra, você sabe que os produtos que você escolheu ao longo da sua escolha estarão lá. Não faria sentido, no lugar do carrinho de compra, ter um cone de trânsito. Não faria sentido. O que significa aquele cone de trânsito no lugar do carrinho de compras? E vamos para o nosso terceiro tópico, que é controle e liberdade para o usuário. Sabe aquele momento que você toma uma escolha errada, aperta um botão que não deveria ter apertado? Aí você pensa, putz, não deveria ter feito isso. E você lembra que existe um Ctrl Z ou um Undo? Então, é isso que a gente está falando agora. Quando você for desenvolver alguma aplicação, lembre-se de ter essa saída de emergência para seu usuário. Porque ele vai cometer algum erro e ele vai estar desesperado para achar uma saída. E isso vai garantir uma certa segurança e controle do usuário em cima do sistema que você terá desenvolvido. E agora vamos para o quarto ponto, que é consistência e padronização. Imagina você entrando em uma página e lá naquela homepage ela apresenta um design, apresenta uma identidade, aí você achou uma seção legal, então você quer ir para ela. Aí você clica, você vai para outra tela e ela é completamente diferente daquela tela inicial. Perde completamente identidade. E aí você segue para a próxima tela e é um carnaval de telas. Elas são todas diferentes entre si. Vai causar uma estranheza. E isso é uma experiência muito estranha para as pessoas. Por quê? Porque nosso cérebro está acostumado com o padrão. E se você quebra o padrão, vai causar uma estranheza, o que vai prejudicar a experiência do seu usuário. Então, ao desenvolver uma página, ao desenvolver uma aplicação, lembre-se de manter uma padronização e uma constância naquilo que estará sendo desenvolvido. Então vamos para o quinto ponto, que é prevenção de erros. A ideia desse ponto é garantir com que o seu usuário ele não cometa erros de forma acidental. E como você pode fazer isso? Sabe quando você está olhando na sua pasta de arquivos, quero apagar essa música, por exemplo, você aperta Delete e aparece essa mensagem aqui? Deseja mesmo apagar esse conteúdo? Aí você tem a chance de colocar sim ou não. Colocar essa janela garante com que seu usuário tenha certeza daquilo que ele está fazendo. Ele não fez um deslize, ele não cometeu algum engano e apagou o arquivo errado. E agora vamos para o sexto ponto, que é reconhecimento em vez de memorização. Sempre que eu falei um pouco antes de que nosso cérebro gosta de padronização, é justamente nesse ponto também. Quando você vai oferecer algum recurso dentro de sua página da web ou sua aplicação, lembre-se de oferecer a capacidade dele reconhecer aquela função ao invés de memorizar. Isso é bom porque é muito melhor para o seu usuário
manter um padrão e você permitir que ele reconheça aquilo, do que forçar com que ele tenha que puxar em sua memória o que aquilo significa. Vamos pensar então em um contexto de dicas. Em um processo de reconhecimento, o ambiente ele estará repleto de dicas que poderão facilmente acessar aquela memória e trazer à tona aquilo que você quer lembrar. E no caso da memorização, o ambiente ele não dá dicas o suficiente, então você dá uma informação muito crua para a pessoa e ela tem que acessar aquela memória e às vezes ela não vai lembrar. O que causará uma frustração para a pessoa ao tentar reconhecer algum recurso dentro da sua aplicação. E um exemplo bem legal que a gente encontrou nesse site aqui é usar a ideia de qual que é a capital de um país. Você pode fazer essa pergunta de duas maneiras diferentes. Se eu chegar para você e perguntar qual é a capital de Portugal, você vai lembrar que é Lisboa? Às vezes as pessoas não lembram. Mas se eu chegar para você e perguntar, é Lisboa a capital de Portugal? Fica muito mais fácil para você entender, para você compreender aquilo e acessar a memória de que sim, Lisboa é a capital de Portugal. Então, quando você for desenvolver, criar alguma aplicação, lembre-se de colocar essas dicas dentro do seu contexto para fazer com que a pessoa que, ao ver aquilo, ela consiga acessar as memórias dela de forma mais fácil e tornar toda a navegação mais intuitiva. E o sétimo ponto é eficiência e flexibilidade de uso. Quando você for desenvolver uma aplicação, o ideal é que ela seja acessível tanto para usuários leigos quanto para usuários experientes. Isso significa que as informações para os leigos chegarem até o resultado final podem demandar mais informações, mais detalhes. Já os usuários experientes, eles não precisam de tantas informações para chegar ao objetivo final. Um exemplo disso, de um recurso que você pode implementar dentro de sua aplicação, são teclas de atalho. Por exemplo, se um usuário leigo quer copiar um texto e colar em uma outra página, ele pode ir selecionar o texto, apertar com o botão direito do mouse em copiar, ir para a próxima página, apertar o botão direito do mouse e selecionar colar. Já usuários experientes podem usar essas teclas de atalho. Vão no texto que eles querem copiar, Ctrl C, vão para a próxima página, Ctrl V. Além desse exemplo do Ctrl C, Ctrl V, a gente também tem um exemplo que está presente no próprio Instagram. Você pode curtir uma foto indo no coraçãozinho e dando o like, e também você pode simplesmente ir na foto e apertar 2 vezes. É um recurso que economiza milissegundos, mas economiza um tempo e dá maior eficiência e agilidade para a pessoa que vai estar usando o Instagram. Esses recursos que vão aumentar a eficiência e flexibilidade no uso são muito interessantes. E o oitavo ponto é estética e design minimalista. Se você chega para o seu usuário com uma enxurrada de informações, consequentemente ele vai querer entender tudo aquilo, assimilar todas aquelas informações que ele está sendo disponibilizadas para ele. Isso não vai ser legal. Então lembre-se de manter uma estética minimalista. Deixa na página, deixa aquilo na sua aplicação aquilo que realmente é importante. Nada de ficar confundindo a cabeça do seu usuário. E agora vamos para o 9º ponto, que é ajude os usuários a reconhecerem, diagnosticarem e recuperarem-se de erros. Aqui o erro já aconteceu e você precisa reconhecer aonde você errou e como você pode contornar o problema. Vou dar um exemplo que fica mais prático. Você vai preencher um formulário, depois de um tempo lá você vai colocar para enviar esse formulário. Chega uma mensagem de erro e você é direcionado para cima, para o começo da página, e lá você encontra um campo em vermelho. E lá embaixo tá, falta preencher, ou senão, preenchimento incorreto. Então, o próprio sistema ele já vai encarregar-se de dar o que você precisa para você poder preencher aqueles dados que faltam ou que estão errados, e aí nisso... É isso. Preencheu, tchau. E aí você vai poder preencher os campos faltantes ou campos que estão preenchidos de forma errada e sucesso, a vida que segue. E agora vamos para o 10º e último ponto, que é ajuda e documentação. Embora o sistema possa ser utilizado sem uma documentação e uma necessidade de prestar ajuda, é sempre importante você ter esses recursos em mão. Então, às vezes o seu usuário ele vai precisar de uma documentação, ele vai precisar de uma ajuda extra. E fornecer isso para ele pode ser muito interessante. E lembre-se, essa documentação deve ser fácil de ser encontrada e a ajuda que você for prestar deve tornar a pessoa autossuficiente. Basicamente um do it yourself. E é isso aí, galera. Se vocês estão desenvolvendo alguma aplicação, esse guia de heurísticas de Nielsen pode ajudar bastante no processo. Pessoal, mas lembre-se, esse guia de heurísticas de Nielsen não deve substituir um teste de usabilidade. Logo menos a gente vai produzir um conteúdo sobre teste de usabilidade, então fica por dentro aqui do nosso canal. Já se inscreve. E é isso aí, galera. Eu espero que esse conteúdo tenha ajudado você que está desenvolvendo uma interface que quer garantir uma boa experiência para o seu usuário. Então, se você curtiu o vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e pintou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente vai trocar uma ideia lá depois. Beleza? Valeu, falou!